Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ó, deixa eu já avisar, ó. Por favor, vamos calar a boca. Tá ligado aqui? Tá ligado. Vamos lá. Pessoal, seguinte, pode ser que eu estique um pouquinho agora, tá? Porque eu tenho que terminar um determinado conteúdo. Se passar 10, 15 minutos, vocês aguentem aí. As meninas do ensino médio vão estar esperando vocês lá, certo? Viu, Thiaguinho? Você que é o sedutor. Galão, velho. Sabe por que galão, velho, né, Thiaguinho? Dorme no pau e amanhece cantando. Então vamos lá. Aí, ainda bem que o Túlio não ouviu essa piada, né? Esse é o teu saco. Bom, pessoal, então vamos começar fazendo uma revisão, que não é bem uma revisão, é uma revisão meio com aprofundamento. Aí vocês, meninas, tá aqui o Túlio, você que está aí no YouTube, sujeito solteiro. Solteiro não? Então tá. Bom, pessoal, o que nós começamos a estudar? Nós queremos achar funções horárias do espaço. A gente tem que ter em mente isso. O que eu quero encontrar, eu quero descrever a posição de um móvel em cada instante de tempo. Para isso, a gente precisa começar a apresentar alguns conceitos. Só fazer uma comparação mal feita é o seguinte, eu jogo um baralho para você. Joguei o baralho na sua mão, você vamos jogar. O que vocês precisam? Das regras, certo? E precisa conhecer as cartas. É quase que a mesma coisa. Aqui eu estou jogando os baralhos para vocês. E aí agora a gente está tentando entender as regras. A primeira carta do baralho que eu joguei para vocês, e apresentando o que ela faz, é a velocidade média. Certo? O que é velocidade média? Velocidade média é a média aritmética das velocidades ponderada pelos tempos. É o que está aqui, ó. Certo? Aqui está média aritmética das velocidades ponderada pelos tempos. Só que você vai falar assim, professor, só que você não explicou isso aqui primeiro. A primeira coisa que eu falei é, velocidade média é deslocamento por tempo. Certo? Vou repetir isso daqui quantas vezes forem necessárias. Eu só consigo calcular deslocamento de posse do conhecimento de que valores? Da velocidade média. Não consigo deslocamento com velocidade instantânea, porque essa é a regra do jogo. É o que eu defini. Eu defini velocidade média como ΔS por ΔT. Todo mundo de acordo? Só que isso ainda é muito pouco. Aí deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Por que aqui, ao invés de eu colocar igual, eu coloquei o aproximadamente e coloquei aquele somatório ali? Por que eu optei por colocar aquele aproximadamente? Porque quando eu coloco um somatório, eu estou admitindo uma possibilidade que não existe. Eu estou admitindo que a velocidade é uma grandeza discreta. Eu estou admitindo que pode um carro, durante um determinado tempo, ter uma velocidade de 40 por hora, e durante outro determinado tempo, imediatamente posterior, ter uma velocidade de 100 por hora, sem passar pelos valores intermediários. Quando eu coloco aqui o somatório, eu estou descontando os valores intermediários. E a gente sabe que isso não existe. Por isso que eu coloquei só uma aproximação. Tudo bem? Quando vocês estiverem lendo os exercícios, inclusive que foi tirar dúvida, nota que lá isso fica bem claro que eu não falo média de velocidade instantânea. Eu falo sempre, olha, um móvel percorreu 1/3 do percurso com a velocidade média de 40. Os outros 2/3 foi com a velocidade média de 60. Com essa nomenclatura. Tudo bem? Entretanto, você pode perguntar, tá bom, professor, mas como é que isso daqui vira uma igualdade? Para isso aqui virar uma igualdade, eu preciso para a interpretação geométrica da velocidade. E aí aqui, ó, coloquei um gráfico, presta atenção, Maria Clara confundiu na aula passada. Primeira coisa que você tem que olhar no gráfico, não é olhar o desenho. Primeira coisa que tem que olhar o gráfico é do que pelo quê. Temos aqui um gráfico de velocidade pelo tempo. De acordo? Todo mundo de acordo? Esse gráfico de velocidade pelo tempo é esse gráficozinho amarelo aqui. Tudo bem? E aí, imagine que eu quero achar a velocidade média naquele gráficozinho amarelo que eu vou colocar ele aqui, ó. Vou ampliar ele aqui.
e vou mostrar para vocês como é que se calcula a velocidade média nesse gráficozinho amarelo, e talvez você entenda por que isso daqui está como uma aproximação. Deixa eu ver. Subiu. Tá mais ou menos assim? Tá, né? Vou melhorar um pouquinho. Agora ficou melhor. Ó, então esse é o deslocamento desde um tempo inicial, que eu estou colocando um tempo com índice 0, Lucas, até um tempo final, que eu vou colocar um tempo com índice F. Tá? Ali, para cada valor de tempo, eu tenho um valor de velocidade. Imagine que eu quero calcular o ΔS. Aí você vira e fala para mim, professor, mas não dá para calcular o ΔS. Para eu calcular o ΔS, eu preciso da velocidade média. E a hora que eu olho para aquilo ali, eu não sei calcular a velocidade média. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar calcular uma aproximação para o ΔS. Tá certo? Como que eu vou calcular essa aproximação? Eu vou dividir esse gráfico em pequenos intervalinhos de tempo. Tá certo? Então eu vou começar a dividir esse gráfico em pequeno intervalinho de tempo. Ó, eu vou pegar esse daqui, esse e esse. Todo mundo de acordo? E aí olha o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte, Alicia. Eu vou tentar calcular pelo menos uma aproximação para o deslocamento nesse pedaço. Todo mundo de acordo? Aí eu calculo o deslocamento nesse pedaço, calculo o deslocamento nesse pedaço, nesse pedaço, nesse pedaço e nesse outro pedaço de tempo. E aí como é que eu acharia o deslocamento total depois? Somo tudo. Todo mundo de acordo? Todo mundo? Tamo junto? Então tá bom. Então, olha o que eu ia fazer, ó. Nesse pequeno pedaço, eu bato o olho, eu falo assim, cara, eu só sei calcular o deslocamento desse primeiro pedaço se eu souber a velocidade média nesse primeiro pedaço. Você sabe qual é a velocidade média desse primeiro pedaço? Você não sabe. Só que você sabe que é um valor entre isso e isso. Todo mundo de acordo? Então eu vou chutar um valor. Eu vou chutar que a velocidade média é isso aqui, ó. Estou chutando que a velocidade média é aquele pedacinho ali. Todo mundo de acordo? Então, como é que seria o deslocamento daquele pedacinho? Velocidade média 1 vezes esse intervalo de tempo, né? Todo mundo de acordo? Mas, geometricamente, qual o significado de eu fazer ΔT vezes a velocidade média? Eu estou fazendo base vezes a altura. O que eu estou calculando? A área desse retangulinho aqui. Tudo bem? Todo mundo de acordo? E aí eu vou tentar repetir esse mesmo... Tá vendo que eu estou fazendo uma aproximação, né? Tá vendo que eu estou fazendo uma aproximação? E aí eu vou tentar repetir esse procedimento ao longo de todos os outros intervalos. Aqui eu escolho um outro valorzinho para ser a velocidade média. Obtenho essa outra área. De acordo? Pego mais um. Vou pegar esse aqui. Obtenho essa outra área. Vamos lá, vamos tentar. Nossa, acabou meu giz. Acabou meus gizes coloridos. Mais um. Ó, sempre utilizando aquela ideia que a velocidade média está entre a menor e a maior velocidade. Está aqui. Cara, vocês estão percebendo o que acontece? Se eu somar todas essas áreas, eu vou ter uma aproximação do ΔS, não vou? Tudo bem? Esqueci o seu nome, como se chama mesmo? Eu. O eu... Nossa, que nome... Ah, Murilo. Poxa, achei que era eu. Olha que nome esquisito. Ô, Murilo, vamos imaginar que eu dei o problema para o Murilo. Aliás, vamos brincar. Eu não gosto muito disso, mas é a única maneira que eu consigo atrair a atenção de vocês. Vamos brincar que isso é uma disputa na prova. E quem vai ganhar 10 é quem obter para mim a melhor aproximação. Eu já sei quanto que dá o ΔS, eu quero que ele tenha a melhor aproximação. Aí o Murilo vem e ele fala assim,
eu vou ganhar porque é minha única chance de passar nessa disciplina. É agora, porque a minha concorrência são meus amigos, e o Murilo conhece bem a burrice dos amigos dele. Certo, Murilo? Olha lá a alegria dele. Ó. O bom é que os amigos também conhecem a burrice do Murilo. Então ninguém está muito preocupado, né? Então vamos lá. E aí o Murilo fez essa divisão. O Murilo fez aquela divisão, calculou a área desses retangulinhos todos. Ele obteve o deslocamento ou ele obteve uma aproximação para o deslocamento? Obteve uma aproximação. Aí o Pedro fala assim, eu vou ganhar do Murilo. O Pedro vai melhorar essa aproximação. Pedro, como que você faria para conseguir uma aproximação melhor que a do Murilo? Eu dividiria em intervalos de tempo cada vez menores. Entendi. Desculpa interromper, mas vamos falar em números. O Murilo dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Ou seja, o Murilo fez 6 intervalos de tempo. Em quantos você dividiria? Para ganhar do Murilo? 20. Pedro dividiu em 20. Também vai obter uma aproximação. Certo? Mas qual aproximação está mais próxima da realidade? A do Pedro. Porque quanto menor for o intervalo de tempo, mais eu me aproximo do valor da velocidade média naquele pequeno intervalo. Certo? Maria Clara, você quer ganhar do Pedro? Em quantos pedaços você divide? 40. Melhorou a aproximação. Assim, tem como eu garantir que alguém vai ter a melhor aproximação? Ou é sempre possível melhorar a aproximação que alguém já fez? É sempre possível melhorar. Então, se eu tentar falar em linguagem bestinha, em quantas eu precisaria dividir para conseguir a melhor aproximação? Infinitas. Só que aí, então, olha o que você está fazendo. No fundo, o que você está fazendo é isso aqui, ó. Você está aproximando o ΔS, fazendo aqui, ó, somatório com I de 1 até N, de VI, vezes ΔT com índice I. É isso que você está fazendo. Tá? O que significa isso? Ó, V1 ΔT1 mais V2 ΔT2, V3 ΔT3, V4 ΔT4, V5 ΔT5, V6 ΔT6. Parou do Murilo. Certo? O do Pedro vai até V20 ΔT20. O da Maria Clara até V40 ΔT40. Cada um vai obtendo uma aproximação cada vez melhor. Tá certo? Então tudo isso vai me dar uma aproximação do ΔS. Tudo bem? Só que vocês já têm ideia, e a Maria Clara falou, olha, então para que essa aproximação se torne uma igualdade, basta eu dividir em quantas partes? Infinitas. Puta, mas não dá tempo da gente terminar a aula se eu dividir em infinitas partes. Só que a matemática nos oferece uma ferramenta que nos permite obter o resultado se eu conseguisse dividir em infinitas partes. Essa ferramenta se chama limite. Então eu posso calcular o limite quando n cresce indefinidamente. Quando eu calcular esse limite, isso daqui deixa de ser uma aproximação e se torna uma igualdade. E aí aquilo ali recebe um nome. O limite de um somatório recebe o nome de integral. Tudo bem? Vou falar uma frase pesada para vocês, hein? Integral não tem nada a ver com derivada. Integral não é operação inversa da derivada. Integral é uma soma. Olha só, integral é o limite de uma soma. Com infinitas partes. Estamos juntos? Até aqui todo mundo entendeu? Geometricamente, o que eu estou fazendo quando eu estou calculando esse limite, tornando cada vez menorzinho? Eu estou me aproximando e estou conseguindo calcular cada vez melhor que a área abaixo do gráfico. Tudo bem? Então, essa é a conclusão. A área abaixo de um gráfico de velocidade pelo tempo te dá quem? O ΔS. Guardem essa informação que ela vai simplificar muitos cálculos que nós vamos fazer hoje. A área abaixo de um gráfico de velocidade pelo tempo te dá o valor do deslocamento. Como é que eu calculo a área? Através desse limite, desse somatório. Só que ficar escrevendo isso daqui dá muito trabalho. Então, o que a gente faz? Eu vou trocar
O sigma. Esse sigma indica que é soma, né? Eu vou trocar isso por uma letra. Que letra, Murilo? Para simbolizar soma. Escolhe uma letra aí. Muito bom, muito criativo. Gosto de falar com pessoas inteligentes. Só que eu vou tratar com S, só que o meu S ele é mais esticadinho. Aquele símbolo ali é um S. É um S esticado. Eu não quero escrever limite quando N tende a infinito. Não quero escrever, eu quero economizar. Sabe como que eu economizo? Eu olho para cá. Ó. Quando N cresce, aumenta o número de retângulos, não aumenta? Se aumenta o número de retângulos, o que acontece com cada intervalinho ΔT? Como que ele vai ficando? Menor. Então eu vou indicar isso com uma outra coisa. Sabe o que significa o delta? O delta é o D maiúsculo em grego. Para eu indicar que ele vai ficar pequenininho, eu vou colocar com um D minúsculo. Poderia ser deltinha, só que aí eu uso a nossa... Pode ser o dt. Tudo bem? E aí aqui eu coloco a velocidade. Pronto. Aquilo ali é o cálculo da área. Tá certo? Aquilo ali é o cálculo da área. Calcular integral, você está calculando área. Calcular derivada, você está calculando inclinação de reta tangente. Uma não é a operação inversa da outra. Tudo bem? Tamo junto? Portanto, a área abaixo de um gráfico de V por T te dá o ΔS. Ok? Se eu pegar esse ΔS e dividir pelo ΔT, eu tenho a velocidade média. Então a velocidade média vai ser esse daqui. Agora olha que legal o que faz a velocidade média. A área do gráfico abaixo da velocidade média também tem que dar o mesmo ΔS. De acordo? Só que qual área está mais fácil calcular? Abaixo da velocidade média ou abaixo do gráfico da velocidade? Da velocidade média, porque é base vezes altura, né? Então, o que isso aqui significa, gente? Que, olha só, tá vendo que abaixo da velocidade média você tem essa parte vermelhinha, essa parte laranja e essa outra partinha aqui? Vocês conseguem perceber que a área dessa parte laranja é igual a essa azul que está aqui em cima? Que é a que faltava? Então, essa é uma maneira que você pode, por exemplo, graficamente, se você quiser achar uma velocidade média, você pode ir colocando uma reta assim, até que meio que no olhômetro mesmo, você imaginar que a área abaixo da velocidade média é igual à área abaixo do gráfico. Tudo bem? Eu não entendi por que essa área de baixo é igual assim. Muito boa pergunta. Não. Muito boa. A de baixo, mas essa é igual a essa daqui. Vamos lá. Então vamos tentar tirar. Felipe, né? Ah, Miguel. Miguel, a área azul é o ΔS, não é? Todo mundo concorda? A área azul é o ΔS. Só que outra maneira que eu tenho de calcular o ΔS é isso aqui. Velocidade média vezes ΔT. Show de bola, Miguel? ΔT, Miguel, é esse cara aqui, ó. ΔT é a base, né? ΔT é a base. E velocidade média? É essa altura. De acordo? Então, se eu fizer base vezes altura, eu vou ter a área desse retângulo que está em rosa. Concorda? Então, olha o que está acontecendo. A área do retângulo em rosa tem que ser igual à área azul. Tudo bem? Não? Vou fazer de outra forma, então. Ixi, eu não queria apagar aqui. Vou fazer melhor. Eu gosto de atitudes iguais à do Miguel, hein? Eu odeio aluno, entendeu? Não entendeu, cara. Eu tô aqui para isso mesmo. Entendeu? Vamos lá. Eu vou pegar um gráfico mais fácil. Tudo bem? Não vou pegar um gráfico curvo, não. Vou pegar esse aqui. Ó, T inicial. T final. Velocidade inicial.
velocidade final. Peguei o gráfico mais facinho que a gente pode ter, que é em amarelo, né? Que é uma reta. Tudo bem, Miguel? Como é que você calcularia o deslocamento se eu jogasse esse gráfico? Nossa, show de bola! Então, o deslocamento é simplesmente calcular essa área. Até aí foi. Então, aqui, ó, em azul, essa área azul te dá o ΔS. Deixa eu ver. Tiaguinho, consegue pensar em outra forma de calcular o ΔS que não seja pela área? Qual outra forma que nós temos para calcular o ΔS que não seja a área? Alguém consegue pensar? Não, Qual outra forma? Pode ser posição final, mas nesse gráfico, o que tem nesse gráfico? Velocidade, então você não consegue posição. Então o ΔS ou é pela área, ou é pela velocidade média. Eu coloquei um gráfico em linha reta, justamente porque os gráficos em linha reta são aqueles que tornam mais fácil encontrar a velocidade média. Onde é que vai estar a velocidade média? Bem no meio. Entendido? Entendido, gente? A pergunta do Miguel foi excelente. Ó, então, eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui no 2. Tá todo mundo de acordo que esse valor aqui seria a velocidade média? Tudo bem? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma outra área aqui. Olha aqui. Essa área rosa. Olha essa área rosa. Estou desenhando, ó. Toda a área rosa. Tudo bem? A figura rosa, que figura geométrica? Não, é um retângulo. Pensou certo, mas é um retângulo. Como é que eu calcularia a área daquele retângulo? Base vezes a altura. Quanto que é a base desse retângulo? ΔT. Base. Tudo bem, ΔT? E a altura desse retângulo? É a velocidade média. Todo mundo de acordo? Opa! Mas o que é aquilo? Velocidade média vezes ΔT? O que é aquilo? Velocidade média vezes ΔT? ΔS. Ou seja, a área desse retângulo é o ΔS. Tudo bem? Só que a área do trapézio também é o ΔS. Entenderam? Ou seja, a área do trapézio é igual à área do retângulo. Então, mas peraí, o retângulo não tem esse pedacinho. Aonde é que está o pedacinho dessa área do retângulo? Aqui embaixo. Ali, aqui talvez o desenho não ficou bonito o suficiente. Não, talvez é o desenho. Quer ver? Vamos ver o outro aqui então. Vamos ver outro aqui então. Eu vou tentar fazer assim, ó. Não, começar aqui em cima. Ó. Onde é que estaria a velocidade média? Vocês conseguem imaginar aí? Vamos lá, vou tentar traçar a velocidade média aqui para vocês. Ó. Tempo. Olha lá. Se eu quiser o ΔS, a área abaixo do gráfico. Certo? Certo, Alicia? Então, ΔS é tudo isso aqui. A velocidade média tem que estar entre o menor e o maior valor de velocidade, né? Menor valor está aqui. Maior valor está aqui. Fica meio complicado, mas vocês conseguem ter uma ideia de como que onde é que estaria a velocidade média? Nesse o desenho tá ajudando muito, né?
Esse está mais fácil de visualizar, ótimo. Alguém teria alguma discordância que a velocidade média está ali? Não, por quê? Porque vocês têm a ideia que você consegue dobrar isso aqui e encaixar aqui, né? Entenderam? Não se pautem tanto nos desenhos, tá? Ainda mais aqui na lousa, dificilmente eu vou fazer um desenho em escala perfeita, né? Tá? Mas a ideia é justamente essa. Graficamente, a velocidade média é um retângulo que tem a mesma área que teria abaixo do gráfico de velocidade. Ficou mais claro? Fácil, muito fácil, extremamente fácil. Tem um exercício desse lá no material, tá? Onde o gráfico da velocidade é uma semicircunferência. Coloquei ele nas provas de Física 1. Não sei se eu coloco de novo. Hã? Vamos pensar, vamos ver. Eu preciso, primeiro, que vocês venham tirar dúvidas comigo nos exercícios. Essa semana, quem mandou dúvida para mim foi a Maria Clara. A Tabata mandou no desespero agora há pouco, não era nem uma dúvida, né? Era mais um erro. Mas, sim, vocês estão me procurando muito pouco. Eu vou admitir que ainda está no começo. Tudo bem? E, assim, posturas iguais a do Miguel, excelente, tá, cara? Se eu falar alguma coisa e vocês não entenderem, cara, não fica com vergonha. Com certeza não foi só o Miguel que não entendeu, tem mais gente. Ou se foi só você também. Tem problema, que eu explique de trocentas formas diferentes. Certo, Alicia? Tudo certo, Alicia? Tiaguinho, entendeu? Se o Tiaguinho entendeu, todo mundo tem que ter entendido, hein? É o Murilo rindo, achando que é muito mais esperto que o Thiago. Então vamos lá. Certinho? Ainda estamos na revisão, Alice, ainda estamos na revisão. Eu estou repetindo muito os nomes dos mesmos para eu decorar o nome de todo mundo, viu? Então, cadê o Cadimiel? Cadimiel eu não posso esquecer nunca mais. Cadimiel, então, entendido sobre velocidade média. Não se preocupem, professor, eu ainda não sei resolver integral. Cara, não tem problema. No momento certo eu vou ensinar vocês a resolver integral. Vocês vão aprender lá em cálculo e vão ver aqui de novo comigo, tá bom? Lá na frente. Aí vem a questão, cara. Vamos começar com um movimento simples. Aí eu falei assim, vamos começar com o movimento se a velocidade for constante. Se a velocidade for constante, o que significa que ela vai ser constante? O que significa ter velocidade constante? A velocidade média é igual ao valor da velocidade. Mas vamos explicar assim, ó. Sempre pensa assim. Como é que eu explicaria para alguém que não sabe nada de física? Como é que você explicaria para você mesmo que não sabe nada de física? Ou melhor, tenta explicar para uma criança de 5 anos. O que é uma velocidade constante? Que ela não cega. Não cega. Não surda. Não muda. Entendeu, piada? A velocidade não varia. Acho que alguém falou não varia. Ela mantém sempre o mesmo valor. Tudo bem? Ela mantém sempre o mesmo valor. E se ela mantém sempre o mesmo valor, é o que o Pedro falou. Alguma coisa que mantém sempre o mesmo valor é igual à sua média. Então eu posso dizer que na velocidade constante, ela é igual à velocidade média. Então, Lucas, se a velocidade é constante, eu posso calculá-la como? ΔS sobre ΔT. ΔS é S de t menos S0 por ΔT. O t passa multiplicando e fica V vezes t. O menos S0 passa para lá, tenho a minha primeira equação do movimento. Preciso decorar? Só raciocinar comigo. A primeira prova vai cair isso. Onde é que é feita a primeira prova? Precisa decorar essa porcaria? Se fosse em sala de aula, também não. Eu coloco todas as equações aqui para vocês. Eu quero que vocês entendam que eu só consigo obter essa equação a partir do fato de eu considerar que a velocidade média, que a velocidade é constante. E aí aqui o que eu tenho? Que a equação do espaço pelo tempo é uma função assim. E aí a hora que você olha para isso, você tem que ver assim, ó, quem são as grandezas conhecidas? Cara, se você vai avaliar o movimento, as grandezas conhecidas, eu falei que a velocidade é constante. Então eu tenho obrigatoriamente que conhecer a velocidade. E tem que conhecer da onde o corpo iniciou o movimento. Então essas duas coisas aqui são conhecidas. Tempo e posição são variáveis. Para cada valor de tempo eu tenho uma posição. Então vamos ver aqui assim, ó, por exemplo. Eu vou fazer um desenho aqui, tá? Vocês me digam se esse desenho
faz jus a uma velocidade constante? Sim. Está andando para frente ou para trás aquele carro? Para frente. Como você sabe que ele está andando para frente? Não é porque ele está indo assim. Todos os gráficos estão indo assim. Porque a velocidade é positiva. Tá certo? Velocidade positiva, movimento a gente vai chamar de progressivo. Mais uma vez, não precisa decorar. Tá? Só ele está indo para frente. Tá ok? Mas e se eu pegar esse gráfico e querer colocar o equivalente no gráfico de posição pelo tempo? Ué, bom, ele parte de uma certa posição inicial, ou seja, no tempo zero, o corpinho está aqui. Ele está indo para frente ou para trás? Para frente. Então, o que deve acontecer com o valor da posição? Aumentar. Então, o gráfico tem que ser uma reta, porque é uma função afim. De acordo? Tudo bem? Vamos lá. Natanael. E agora? E esse gráfico amarelinho? Condiz com um movimento com velocidade constante? Sim, condiz. Só que ele está andando para onde? Para frente ou para trás? Por que eu garanto que ele está andando para trás? Porque a velocidade está negativa. Então, o valor da posição tem que diminuir. Então, seria um gráfico assim, ó. Certo? Esse movimento com velocidade negativa é chamado de movimento retrógrado. Não confundam com o movimento Thiaguinho. Não confundam com o movimento retardado. É movimento retrógrado. Retardado é outra coisa, que a gente vai ver hoje. Show de bola? Todo mundo entendeu a revisão? Só que a revisão ainda não acabou. Tamo junto, gente? Agora é a hora que eu faço rápido, eu quero ver como é que vocês vão acompanhar aí no caderno. Porque eu sou rápido, vocês não. Falei de velocidade constante, mas, cara, velocidade constante é aquela velocidade que não muda. Qual que é o seu nome mesmo? Mateus, a velocidade que não muda. Se eu agora vou falar de uma velocidade que não é constante, eu estou falando de uma velocidade que muda, que varia. Se varia a velocidade, preciso jogar outra carta no baralho. Preciso de uma outra definição. Vou criar a definição aceleração média. A aceleração média vai ser um indicativo da rapidez com a qual eu mudo de velocidade. Tá certo? Por exemplo, tem uma Ferrari que saiu de 0 a 100 km por hora. E tem um Fusca que saiu de 0 a 100 km por hora. Qual dos dois teve a maior variação de velocidade? Cuidado, maior variação de velocidade. Nenhum. Os dois foram de 0 a 100. De acordo? Qual dos dois atingiu a velocidade de 100 km por hora mais rápido? Provavelmente a Ferrari. Portanto, ela teve a maior aceleração. A aceleração é a rapidez com a qual se muda a velocidade. Certo? Tudo bem? Tudo bem, Arthur? Augusto. Mas lembrei que é com A. Tudo bem, Augusto? Mas tem um Arthur aqui. Quem que é o Arthur mesmo? O Arthur. Arthur e Augusto. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Augusto? Fechou? Rapidez com a qual se muda a velocidade. E aí, sabe como é que eu vou definir a aceleração média? E eu fiz dessa maneira de propósito, tá, gente? Para vocês verem que matematicamente é a mesma coisa. A aceleração média, eu só troco o V pelo A. Mas a aceleração indica a rapidez com que se muda a velocidade. Então, o que acontece? Onde tem S, eu troco por V. E onde tem V, eu vou trocar por quê? Por A. Aqui não tinha velocidade? Eu não troquei por A? Então, aqui eu vou trocar por quê? Por A. Então, uma primeira aproximação é o seguinte. Qual é o significado de aceleração escalar média? Mesma coisa de velocidade. É a média das acelerações ponderada pelo tempo. Aí, se eu quiser fazer uma interpretação geométrica, aqui vai ter que ser A. E aqui vai ter que estar quem?
a aceleração média. Tá vendo que onde tem V eu estou trocando por A? E onde tem S eu estou trocando por quê? Por V. Então, a área abaixo de um gráfico de aceleração pelo tempo não me dá o delta S. Ela me dá quem? O delta V. A área em um gráfico de aceleração pelo tempo te dá a variação de velocidade. Tudo bem? Tudo bem? Estamos juntos, gente? Então, aqui seria a integral de A de T dt. Então vamos chamar a variação da aceleração. Opa! Fisicamente, agora, assim, fisicamente as cartas que eu preciso para descrever, breca na aceleração. Não existe mais necessidade para variações na aceleração, mas existe um termo chamado arrancada. Tá? Inclusive, já estou avisando, é uma questão que eu vou pôr na prova. Eu vou pedir para que vocês... Tá vendo toda essa interpretação que eu estou fazendo? Eu vou querer que vocês façam uma interpretação igualzinha da arrancada. Já posso até dizer, se eu colocar arrancada pelo tempo, a área de um gráfico da arrancada pelo tempo deve te dar quem? A variação da aceleração. Por isso que tem que ler bastante, ler bem o texto e entender completamente. Fala, Alicia. Peraí, não entendi. Delta V é variação da velocidade. É, porque é variação no tempo, né? Então, aqui, ó, aqui eu estou medindo, fazendo a média das acelerações ponderada pelos tempos. Certo, Alicia? Era isso? De verdade? Olha lá, hein? É que assim, eu vou deixar passar, porque eu acho que você ainda não entendeu. Eu só vou deixar passar por um motivo, porque eu vou fazer detalhadinho 4 movimentos com aceleração aqui para a gente discutir. Tá bom? Até aí tranquilo? Augusto, tranquilo? Arthur? Augusto, como é que tá aí atrás do Murilo? Murilo, tá tranquilo com o Augusto aí atrás de você? Eu vi o Murilo falando, Murilo, você vai na academia, né? Você estava vendo vocês combinando de ir na academia, né? Você não estava combinando todo dia de ir na academia? Você vai na academia? Ah, então, você estava combinando. Não tá? Quanto que você aguenta no reto? Uhum. Não, no supino reto. Quanto você está? Então você não vai na academia. O que você vai fazer lá? Então vamos lá. Mas vamos continuar então, Murilo. Eu fico repetindo isso aqui, eu vou gravar os nomes. Eu já gravei o Cadmiel, a Alice, o Pedro, o Guilherme, o Arthur, o Augusto. Vamos guardando aos poucos aí. Vamos ver se até o fim da aula eu lembro de todo mundo. Aqui eu tenho que mudar, né? Agora, olha a diferença. Se A for constante, olha lá. Vamos lá, Alice. Se a aceleração for constante, quer dizer que a rapidez com a qual eu mudo a velocidade é sempre a mesma. Que é onde a gente vai acabar com o ensino médio hoje. Então, como é que vai ficar? Que eu vou fazer passo a passo. Então, vamos tentar ver. Ó. Se a aceleração é constante, a aceleração média é igual a essa aceleração que é constante. Certo, Alice? Portanto, a aceleração média eu sei calcular. Delta V sobre delta T. Isso tudo é igual a aceleração. Show? Só que o delta V é o quê? Velocidade final menos inicial, dividido pelo tempo. Acompanha comigo. Posso passar o tempo multiplicando, certo? Então o que vai ficar? A vezes T. Show? Aqui vai ficar V final menos V inicial, que eu passo para o outro lado. Mas, alguém olha ali para mim e diz o que eu cheguei ali. Aquela equação vovô e vovó ainda tem. Não, isso daí é coisa para professor de cursinho. Esquece. Professor de cursinho normalmente é um engenheiro frustrado, que não conseguiu trabalhar com engenharia.
Aí vai dar aula no cursinho, se acha o máximo e fica inventando essas coisinhas aí. Né? Assim, eu tenho pavor, porque eu acho que o professor de cursinho ele é um dos maiores enganadores. Ele não te ensina física, ele só te ensina a decorar e você não consegue avaliar, tá bom? Mas o que eu cheguei aqui? Eu cheguei numa função que relaciona o valor da velocidade com o tempo. É o objetivo final da física? Meu objetivo final é uma equação que relacione o que com o que? Espaço com tempo. Certo? Portanto, até agora eu não consigo isso daqui. Eu não consigo, por enquanto, uma equação que relacione posição com tempo. Eu só consigo uma relação de velocidade com tempo. Só que já dá para eu tirar muitas coisas daqui. Vamos começar, vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar aqui um gráfico de velocidade pelo tempo. Se a aceleração é constante, e isso vai fazer uma diferença mortal e simplificar a sua vida. Se a aceleração é constante, a equação que relaciona a velocidade com o tempo é uma equação desse tipo. Ou seja, aqui eu tenho uma função afim. Certo? Todo mundo? Então como é que vai ser o gráfico? É uma reta. É um gráfico de uma função afim que é uma reta. Cara, olha que coisa show de bola. Eu vou fazer 2 gráficos, só que eu quero... Agora, Alice, se você não entendeu, eu não vou aceitar esse tipo de resposta. A gente fica aqui a aula inteira, só que você tem que entender tudo. Tá certo? Eu vou pegar esse gráfico aqui. Pode estar representando um gráfico de alguém que se movimenta com velocidade constante? Olha a pergunta. Pode representar um móvel que se movimente com velocidade constante? Não, porque a velocidade é variável. A velocidade está mudando. Ele pode estar representando um gráfico de alguma coisa com aceleração constante? Sim. Por que ele está representando com aceleração constante? Porque a função é uma função afim. Aí agora a pergunta que eu faço para vocês. Essa daqui é a velocidade inicial para esse movimento. Está pisando no acelerador ou no freio? Dá para saber. Quer ver? Opa! Valor da velocidade inicial é o quê? Positivo ou negativo? Se a velocidade inicial é negativa, para onde que ele está andando? Inicialmente ele está andando para trás, porque a velocidade é negativa. Então ele tem movimento retrógrado. Certo? Só que o que está acontecendo com o valor, o velocímetro do carro? Imagine que é um carro. O velocímetro não marca valores negativos. Certo? O velocímetro só marca valores positivos. Então ele está andando para trás. Só que o que está acontecendo com o módulo da velocidade? Está aumentando ou diminuindo? O módulo está diminuindo. Porque nesse momento aqui, ó, quanto vale a velocidade nesse momento aqui? 0. Então ele tinha uma certa velocidade. E agora a velocidade é quanto? 0. Então ele parou. Se ele tinha uma certa velocidade e parou, é porque ele está pisando onde? Acelerador ou freio? Freio. Perceberam? Então ele está andando para trás, movimento retrógrado. Não. Como é que ele pode estar andando para trás e para frente? Ah, depois. Não, só nesse trecho. Ótimo. Só esse trecho aqui. Ele está andando para trás e pisando no freio. Todo mundo entendeu? Nesse instante, o que aconteceu com ele? Parou. E depois? A velocidade ficou o quê? Positiva. Ou seja, ele começou a andar para frente. Então, entenderam o que aconteceu? Ó, vamos considerar aqui, ó. Ali é para frente, aqui é para trás. Ele está andando para trás e freando, para, e começa a andar para frente e acelerando. Ou seja, teve uma inversão no sentido do movimento. Certo? Antes de inverter o sentido do movimento, o que ele precisou fazer? Parar.
De acordo? Sempre que alguma coisa sempre que você desejar inverter o sentido do movimento, é necessário você parar. Tranquilo? Esqueci o seu nome? Hugo. Tranquilo, Hugo? Hugão. Diga. Mas se ele está acelerando, por exemplo, em 2 km, está acelerando, ele parou. Ele não vai continuar acelerando, não é a mesma coisa? Ah, não. Mas aí você está jogando para a vida real. Ok? Não, tudo bem. Não dá, mas... Ó, esqueci o seu nome? Olha a análise do Rian. Então, o Rian está imaginando um carro. Acredito que você está imaginando um carro. Mas isso daqui não é para descrever só movimento de carro. Dá uma olhada para mim. Joguei. Ele sobe. Como é que ele sobe? Acelerando ou brecando? Ele sobe brecando. Ele sobe brecando. Certo? Aí ele para. E depois o que ele faz? Inverte o sentido do movimento. E desce acelerando. Aquele movimento ali. Certo? É porque... sabe por que vocês não estão entendendo isso com o carro? Não. Nós estamos analisando o movimento em quantas dimensões? Uma. O carro consegue inverter o sentido fazendo uma curva e começando a andar para trás. Só que aí exige quantas dimensões? 2. Entenderam? Certo, Rian? Pessoal, entenderam mesmo? Esse movimento aqui é o melhor para entender? Tá? Certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, vocês já devem entender esse outro movimento aqui também. É um movimento com aceleração constante? Sim. Porque o gráfico é uma reta. Inicialmente, ele está andando para frente ou para trás? Para frente. Pisando no acelerador ou pisando no freio? Freio. Olha aqui, ó, Maria Clara. Não, ninguém está descendo, pelo amor de Deus. É legal que ela falou isso. É a tendência do aluno olhar o gráfico e imaginar que o gráfico é a trajetória. Olha, ele está descendo a rampa. Não. Lembra, o gráfico é o desenho de uma tabela. Então, ele tem valores numéricos. O que está acontecendo com o valor numérico da velocidade? Está diminuindo. Então, ele está pisando onde? No freio. Aqui. Parou. E aí, começou a andar para onde? Começou a andar para trás. Pisando aonde? No acelerador. Porque uma vez que ele parou, não tem como ele pisar no freio mais, né? Foi, Maria? Não foi, Maria Clara. Não, cara, eu tenho plena consciência. Por isso, vocês assustaram. Por isso que eu falei que eu coloquei bastante exercício. Porque exige de ruminar bastante. Vou colocar. De ruminar bastante. Aí a hora que você acha que entendeu em sala de aula, vem o exercício que você acha que não entendeu mais nada. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos começar com um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, ó. Exemplo. Exemplo 1. Eu avisei que se precisar esticar um pouquinho, a aula vai até as 3, né? Provavelmente eu vou precisar passar um pouquinho, tá bom? Mas eu já marquei esse horário de aula na segunda, eu olhei lá para vocês, eu que pedi para a direção, porque eu sabia que a gente talvez precisasse explicar. Ó, vocês vão falar que eu estou complicando, eu vou deixar vocês escolherem os valores. Certo? Então vamos lá. Ó, temos aqui a posição que eu vou descrever como S. Então, eu vou analisar o movimento de um móvel qualquer, não precisa ser um carro. Outro tipo de movimento que não esse que eu joguei para cima. Imagina uma bola presa a um elástico. Você joga a bola, o elástico estica, vai fazendo o quê? Vai diminuindo a velocidade e andando para frente. E depois acelera. Tudo bem? Mas vocês são os primeiros a me falar esse tipo de coisa. Por isso que é legal. Cara, eu não consigo visualizar isso com um carro. Tá? Porque talvez seja impossível um carro andar com aceleração constante, unidimensional. Ok? E se é impossível, por que a gente começa com esse tipo de estudo? Porque é o mais simples. Eu começo entendendo o simples e vou complicando gradualmente. Tá certo? Então, Rian, escolhe daí. Ó, aqui está a origem dos espaços. Ó. Onde é que você quer que inicie o movimento? Qual é a posição inicial que você quer que ele inicie?
No 8? Então, quando o cara é chato, pode ser no 5? No 8, cara. No 8 voltam 22. Então tá. Agora sim, Rian, você quer que ele comece em movimento progressivo, ou seja, andando para frente, ou movimento retrógrado? Progressivo, Rian. Rian, não complica a vida, cara. Qual que é o mais fácil de analisar? Qual que vocês acham que é mais fácil? Eu falei, então por que eu vou começar para trás? Eu vou perguntar mais pro Rian, não. Então, a velocidade inicial vai estar para frente. De acordo, Rian? Não, eu vou perguntar mais para você, não. Cadê o Hugo? Hugo, escolhe um valor de velocidade inicial, Hugo. Não, tem poucos números, né? É difícil escolher. Aí, ó. Tá ali, ó. Faz um lero-lero pro Rian. Tá aí um cara que sabe escolher um valor legal. 20 metros por segundo. Agora vamos lá, hein, Rian? Ô, Rian não. Para humilhar o Rian agora, hein, Hugo? Escolhe um valor de aceleração. Vamos. Cara, meninas, se vocês estão solteiras, tá ali um cara esperto, cara inteligente. Muito bom. Não, ótima escolha. Ótima escolha do... Sabe por quê? Quem é que causa aceleração? Força. Força é a causa da mudança de velocidade. Força é a causa da aceleração. Então, eu vou querer que ele aumente o módulo de velocidade. Eu quero que ele aumente o módulo de velocidade, então eu vou aplicar uma força para cá. Essa força é paralela ao vetor velocidade. Tá? Tudo bem? E aí, essa força causou nesse corpo uma aceleração. Eu vou... Por mais que a escolha do Hugo foi boa, como eu estou com um pouquinho de preguiça, já vocês vão entender, eu vou trocar o 4 por 5, tá? Então eu vou utilizar que ele está com a velocidade, com aceleração, 5 metros por segundo. Aí a pergunta é, qual o significado disso? O significado disso é que a cada 1 segundo, a velocidade aumenta 5 unidades. Como é que eu sei que a velocidade aumenta 5 unidades? Porque eu estou olhando ali no gráfico e estou vendo que a força foi aplicada paralela à velocidade. Está acompanhando, Guilherme? Vamos montar uma tabelinha? Vamos montar uma tabelinha para a gente tentar entender isso aqui? Alicia, estou fazendo esse exemplo para você porque eu acho que aquela hora que você perguntou você não entendeu. Está acompanhando? Está igual arroz de festa? Só acompanha? Entende? Gente, as piadas são tão boas. Eu vou descontar disso na hora da prova. Olha, professor, eu preciso só de meio ponto. Putz, você não riu das minhas piadas. É uma pena. Vamos lá. Então vamos lá. No tempo zero, a velocidade não era Leonardo, mas era 20. Ok? Passado 1 segundo, ele vai se mover mais rápido. Quanto é a velocidade passado 1 segundo? 25. Esse é o significado de uma aceleração de 5 metros por segundo. A velocidade muda 5 unidades. Passados 2 segundos, a velocidade vai para 30. Passados 3 segundos, a velocidade vai para 35. E só para eu parar por aqui, passado 4 segundos, a velocidade vai para 40. De acordo? Professor, diga. Aí não era aceleração. Aí isso era velocidade. Certo? Não leiam, evitem ler. A aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Porque quando você lê 5 metros por segundo ao quadrado, você não entende o significado. Então, 5 metros por segundo. A aceleração, rapidez com a qual se muda de velocidade. Show? Sussa? Tranquilo, Lucas? Estão vendo que, assim, aparentemente não tenho que complicar uma possível questão para uma prova, né? Ó, tempo, velocidade. Gente, estou fazendo um gráfico de velocidade pelo tempo. Por que eu estou fazendo um gráfico de velocidade pelo tempo? Porque eu estou doido para calcular quem? O ΔS.
E para eu calcular o ΔS, ou eu vou no gráfico de velocidade pelo tempo, ou eu vou buscar quem? A velocidade média. Tamo junto? De acordo? Então vamos lá. Opa, vamos colocar velocidade inicial. Ó, não vai estar muito em escala, tá? 20, 25, 30. Eu parei no 40. Nossa, eu me arrependo desses números grandes. 30, 35, 40. Ótimo, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, ô inferno. 4, tá aqui o tempo em segundos e ali a velocidade. Vou colocar esse gráfico. Bom, no tempo 0 a velocidade era 20. No tempo 1, 25. Tempo 2, 30. Nossa, meu Deus do céu. Tempo 3, 35. Tempo 4, 40. Fala, vou lembrar disso na hora da prova. Certo? Eu já sei, assim, não é simplesmente ligar os pontos, mas eu posso ligar os pontos porque eu já sei que o gráfico vai ser uma reta. Como que eu sei que o gráfico é uma reta? Porque eu avisei que a aceleração é constante. De acordo? Eu avisei que a aceleração é constante, então eu sei que o gráfico é esse aqui. Quando você fizer uma reta e o ponto não cair na reta, você aumenta o ponto. Resolvido o problema. Certo? Cara, eu posso escrever, eu já sei escrever a equação dessa velocidade, ó. Essa velocidade é assim, ó. A equação V de t é a velocidade inicial mais 5t. Certo? É assim que varia a velocidade. Não preciso nem ficar decorando. Se eu quiser saber o ΔS, que dica que você me daria, Alice? Hã? Não, porque você que eu estou perguntando. Se eu tenho gráfico de velocidade pelo tempo, alguém me dá uma dica, como é que eu acho o ΔS? Simplesmente calcular quem? A área. Tudo bem? Como é que calcular a área? Como é que calcular a área? Que figura é essa? E aí agora eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos calcular a área. Base maior. Quanto que é a base maior? Essa aqui. Quanto que é a base maior? 40. Velocidade final. Mais base menor? 20. 40 mais 20. Vezes a altura. Quanto que é a altura? É o tempo. 4. Dividido por 2. Conseguiram fazer de cabeça? Quanto que deu? 40 mais 20. 60. Vezes a altura, 4. Dividido por 2. 120. Então, quanto que ele andou? 120 metros. Então, onde é que ele vai parar? Na posição 125. Vai parar, não. Ele vai estar na posição 125. Só que, uma coisa que eu vou sempre falar para vocês. Fazer contas simplesmente por fazer sem pensar impede que você simplifique a sua vida. Vamos calcular de novo esse ΔS? Vou calcular o ΔS. Dê uma olhada. Vamos lá. Como é que eu calculei o ΔS mesmo? Base maior. Quem era a base menor? Maior? 40. Mas, nesse caso, ele é a velocidade final.
Não é? Mais base menor. Quem é a base menor? Que é quem? Vezes a altura. A altura é quem? Qual o significado? É o tempo. Aí o tempo aqui está multiplicando, né? Posso passar dividindo para o outro lado? Vocês vão entender já já o que eu quero. Tempo. Ah, faltou dividir por 2, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Dá uma conferida aqui. O que está do lado de cá? Delta S por delta T. O que é isso? Putz, mas aqui está que velocidade média é a média das velocidades? Sim. Se a aceleração é constante, é o que eu tinha falado naquela hora. Se a aceleração é constante, a velocidade média é simplesmente a média entre a maior e a menor velocidade. Por quê? Gente, é o que eu tinha feito aqui para tirar a dúvida do Miguel. Basta eu traçar aqui, ó. Os dois triângulos não ficam iguais? E aí olha como resolver o problema fica mais fácil. Sem fazer conta nenhuma, só de cabeça. Quer ver? Quanto que é a menor velocidade? Menor velocidade, fala. Maior velocidade. Quanto que dá a média entre 20 e 40? Só somar e dividir por 2. Rápido, quanto? 30. Então o carrinho andou, em média, 30 metros a cada 1 segundo. Ele andou, em média, 30 metros a cada 1 segundo. Durante quanto tempo? 4 segundos. Então, se ele andou 30 metros, em média, 30 metros a cada 1 segundo, então vamos lá. 30, 60, 90, 120. Fácil, muito fácil ou extremamente fácil? Hã? É a mesma coisa. Não tem o é melhor. Peraí, não, eu entendi. Mas eu não estou pensando em resolver exercícios. Entendeu? Eu estou pensando em você entender a parte teórica. Parece que não. Isso daqui, se você entender e conseguir fazer a ponte, o cálculo 2 fica trocentas vezes mais fácil. Tá ok? Quer ver? Vamos fazer outro tipo de raciocínio? Eu quero saber quanto que ele andou em 2 segundos. Vamos ver o tanto que ele andou em 2 segundos? Olha lá. Vamos ver o tanto que ele andou em 2 segundos. Respirou fundo? Velocidade inicial. Velocidade final. Não, após 2 segundos. 30, após 2 segundos. 30. Entre 20 e 30, qual é a velocidade média? Então ele andou, em média, 25 metros a cada 1 segundo. Durante 2 segundos, acabou. Entenderam? Entendeu? Fácil. Fácil ou não? Tá. Vamos para o exemplo 2. Posso apagar tudo ali e colocar o exemplo 2? Ficariam felizes se eu apagasse? Esqueci seu nome. Ah, lembrei. Maria Eduarda. Se eu falasse a primeira letra, eu ia lembrar. Tudo certo, Maria Eduarda? Por que você está tirando foto, Maria Eduarda? Sim. Não é mais fácil. Não, eu não estou criticando, mas não é mais fácil depois? Dá um like lá. Tentar recomendar para os amigos. Fazer um clube de membros. Eu vou trocar. Ó, esse movimento foi sempre para frente. Ele é chamado de progressivo. Foi pisando no acelerador, né? Progressivo, acelerado. Eu só fico fazendo esse comentário, eu sei que vocês não vão lembrar agora. De novo, não deixem de ler o material. Tá? Tudo bem? Se vocês estivessem no ensino médio e fossem prestar vestibular, eu ia ter que ficar insistindo para vocês decorarem esses nomes bobocas. Tá? Aqui eu não. Agora, eu vou querer uma coisinha diferente.
Cara, eu vou falar um negócio para vocês. Quem já foi meu aluno sabe. Sabe os exercícios que eu coloco no Moodle? Sabe como que eu escolho o tipo de exercício que eu coloco no Moodle? Se eu consigo resolvê-lo de cabeça em menos de 30 segundos, eu ponho. Caso contrário, não. Isso não significa que eu sou inteligente pra caramba. Mais inteligente que o Hugo, com certeza. Não. Que o Murilo, com certeza. Não, tô brincando. Por quê? É que eu domino os conceitos. Então, assim, depois, a hora que a gente voltar, que vocês for tirar dúvida, eu vou mostrar para vocês como que eu faço o raciocínio dos exercícios que eu coloquei lá. E é o que eu quero ensinar a vocês. Tá? Que aí a gente vai começar mais ou menos agora. Tá? Ele começa com a velocidade 20, só que agora eu quero brecá-lo. Tá ok? Se eu quero brecá-lo, para onde que eu tenho que aplicar a força? Sentido oposto. Apliquei a força no sentido oposto. Agora, alguém me fala um valor possível para essa aceleração. 10 não pode. 5 também não pode. Tem que ser negativa. Porque agora a aceleração tem que ser negativa. Não é porque ela está contrária à velocidade. É porque o sentido dela está oposto ao que eu orientei como positivo. Então, eu vou escolher, para simplificar, para manter o mesmo valor que aquela hora, menos 5 metros por segundo. E olha como que vocês vão fazer agora de cabeça. Vamos lá, velocidade tempo zero. Quanto? 20. Velocidade após 1 segundo. Velocidade após 2 segundos. Após 3 segundos. Após 4 segundos. Não coloquei. Mas se eu colocasse no tempo 5, menos 5, ou seja, andou para trás, parou, opa, não, está andando para frente, né? Andou para frente, parou e depois vai andar para trás e acelerar. Quer ver como é que vocês já estão bons? Vamos calcular de cabeça qual a distância que ele andou até ele parar? Vamos lá? Velocidade inicial. Velocidade final. Quanto que dá a média? Então ele andou em média 10 metros a cada. Durante quanto tempo? Quanto que vai dar o ΔS? 40. Acabou. Fácil? Muito fácil? Extremamente fácil. Ah, professor! Vem a Maria Clara e fala, eu entendo muito melhor no gráfico. Posso pôr no gráfico? Fique à vontade. Concorda que esse seria o gráfico? E assim, eu não posso discordar da Maria Clara, não. Aquele ali é o gráfico? Que figura triangular é aquele triângulo? É um triângulo. Vamos calcular, o ΔS não é a área? Como é calcular a área de um triângulo? Base. Quanto que é a base? A altura. É porque o gráfico está errado. Porque aqui está errado. É 20. 20, 15, 10. Tá errado ainda. Mas tá bom. Não, quer ver como é que a gente resolve esse problema? Assim, ó. Pronto. Certo? Base. Quanto que é a base? A altura? 4 vezes 20? Por 2? ΔS? 40. Não é possível que é tão fácil, né? Temos mais 2 movimentos. Esse eu vou deixar para vocês estudarem pelo material, tá? Porque eu ensinei, ó, o progressivo acelerado. Agora eu acabei de mostrar o progressivo retardado. Tudo bem? Teremos o retrógrado e acelerado, que ele está andando para trás, com aceleração negativa. Então ele vai estar, tudo bem? E o retrógrado e o retardado. Ou seja, para que ele esteja pisando no acelerador, velocidade e aceleração tem que ter o mesmo sinal. Tudo bem? E para que ele esteja pisando no freio, o que tem que acontecer? Velocidade e
Tem que ter o quê? Sinal diferente. De acordo? Fácil? Vamos começar a complicar um pouquinho mais. Tudo bem? A Maria Clara, você fica com umas carinhas, Maria Clara, e que eu não entendo se você não está entendendo ou se você está duvidando que está tão fácil. Depende, às vezes Os dois? Não, se for os dois, tá bom. Vamos lá. Cadmiel, tranquilo? Ó. professor, deixa eu falar assim. Ele já perguntou, ele não começaria tipo do zero assim. Nossa, olha a ótima pergunta da Maria Clara, que é dúvida de trocentos alunos. A dificuldade de entender que no zero ele tinha que estar em repouso. O que é o tempo zero? É o instante em que eu comecei a analisar o movimento. Não é o instante em que o movimento começou. Você é uma cientista que está analisando o movimento. Você vai analisar o movimento a hora que você disparar o cronômetro, você vai analisar. Por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, como é que eles medem a volta mais rápida? Eles esperam o carro passar por um ponto e disparam o cronômetro. Naquele ponto a velocidade não era nula. Entendeu? Certo? Então, a velocidade no tempo zero, o tempo zero é o tempo em que eu iniciei a análise do movimento. Mas também não seria tipo, a velocidade que começou a acelerar. Não seria mesmo. Não sei, depende. Aí depende do que você está analisando. Tá bom? Certo? Na realidade, o que você está pensando é um movimento composto, que vai ter momentos de velocidade constante. É outra coisa. Tudo bem? O que está faltando para eu concluir isso aqui com vocês, além de algumas outras curiosidades que eu vou mostrar? Está faltando isso aqui, ó, a equação horária dos espaços. Só vou escrever dos espaços, porque eu estou com preguiça de escrever horário, tá? Dos espaços. Porque o que eu preciso? Eu sei a equação horária da velocidade se o movimento é com aceleração constante. Eu não sei a equação horária dos espaços. De acordo? Tá bom? Então vou mostrar aqui um negocinho para vocês. Primeiro vamos colocar o gráfico. Eu vou colocar um gráfico e quero participação de vocês. Dê uma olhada aqui, meus amiguinhos. Temos aqui um tempo, velocidade. Deixa eu fazer uma pseudo-propaganda. Vocês já repararam? Não sei se vocês reparam nas coisas. Vocês repararam que eu dou aula sem olhar para nada? Que eu dou aula sem olhar para nada? Que não tem uma anotação, não tenho nada? Como é que eu lembro de tudo? Hã? Exato, porque não é porque eu sei, é porque eu entendo o conceito. Eu não decoro método de nada. Só que o que eu guardo na minha cabeça? Eu sei o conceito. Nesse caso aqui, que eu vou trabalhar agora para vocês, qual que é o conceito que eu sei? Eu sei que num gráfico de velocidade pelo tempo, a área te dá o ΔS. Qual uma consequência disso? Que eu acabei construindo agora. Que se a aceleração é constante, a velocidade média é a média entre a velocidade inicial e a velocidade final. Estou falando isso porque isso é completamente acessível a vocês. Entendam os conceitos. Não decorem fórmula. Tá? Não decorem fórmula. Então, eu vou pegar um caso bem simplesinho. Vai embora, Ian? Não precisa despedir de todo mundo não, Ian. Ninguém gosta de você. Thiaguinho, sim. Não, você é chato pra caralho. Até mais. Onde vocês vão, hein? Ah, tá. Vocês estão de carona. Poxa, Thiaguinho. Você troca a minha aula por uma carona. Semestre que vem estamos aí de novo. Ó. Dê uma olhada ali, ó. Quer ver como é que vocês vão saber chegar na equação horária dos espaços? Vamos lá, Pedro.
Se eu pedisse assim, ó, Pedro, calcula o ΔS para mim, para esse gráfico. Primeiro, esse gráfico, movimento progressivo ou retrógrado? Por quê? Porque a velocidade é positiva. Pisando no acelerador ou freio? Ótimo, já está ótimo. Como é que vocês calculariam o ΔS? A área do trapézio. Ou eu poderia calcular o ΔS, é a mesma coisa, tá? Eu poderia calcular o ΔS pela área, ou escrever que o ΔS é a velocidade média vezes ΔT. Qual que você prefere? Qual que você prefere, Lucas? Vezes ΔT. Mas como é que calcula a velocidade média mesmo para esse movimento? Para esse movimento, a velocidade média é o quê? V inicial mais V final dividido por 2. Qual que é a diferença de usar a velocidade média ou a área do trapézio? Porque se eu for calcular a área do trapézio, é base maior, velocidade final. Mais base menor, velocidade inicial. A altura, ΔT, dividido por 2. Dá na mesma, né? Tá bom? Todo mundo percebeu? Então vamos lá. Vamos brincar. Vamos brincar. ΔS, só para parecer mais difícil, eu vou escrever como S de T menos posição inicial. De acordo? Tudo bem? Igual. Velocidade média. Velocidade média é a velocidade inicial mais quem mesmo? Velocidade inicial mais quanto? Velocidade final? Guilherme, você fica muito chateado se eu escrever a velocidade final dessa forma? Fica muito chateado se eu escrever a velocidade final como V0 mais AT? Porque aquilo ali é o quê? É a equação da velocidade quando a aceleração é constante. Entendeu? Certo? Isso aqui é o V de T, gente. Que é outra coisa que eu sei. Movimento com aceleração. É essa aqui, ó. Função afim da velocidade. Opa! Base maior mais base menor. Vezes a altura. O que está faltando? Dividir por 2. Acabou. Achei a equação que descreve a posição. Olha que fácil. S de T igual S0 mais, vamos lá? V0 mais V0. Quanto que dá V0 mais V0? Vezes T sobre 2. O 2 corta. V0T. Mais AT vezes T. Sobre. Prontinho, meus povos. Acabou. Essa é a equação horária que descreve a posição. E olha que coisa simples. Vamos começar a pensar. Se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? Se a velocidade é constante, quanto vale a aceleração? Taca a aceleração igual a zero aqui, onde você cai? No movimento uniforme. Entenderam? Vamos começar a pensar? E se eu tivesse um movimento com a variação da aceleração constante? Teria que ter mais um termo que é relacionado à arrancada para aparecer o T ao cubo. O que acontece? Olha, movimento com velocidade constante. A maior potência de T é 1. Movimento com aceleração constante. A maior potência de T é 2. Tudo bem? Vou perguntar e precisa decorar essa equação? Não. Só que o que você precisa identificar? Se você tiver uma equação do espaço pelo tempo, e essa equação for uma função quadrática, você sabe que a aceleração é constante. E algumas outras coisas você sabe, que eu vou colocar um exemplo aqui agora, antes de eu encaminhar para o fim da aula. Como é que é o gráfico de uma função quadrática? Qual figura é o gráfico de uma função quadrática? É uma parábola. Então, se eu mostrar para vocês um gráfico
do espaço pelo tempo. Se eu mostrar para vocês um gráfico de espaço pelo tempo e falar, olha, esse gráfico é uma parábola, o que você sabe? Bom, se o gráfico do espaço pelo tempo é uma parábola, quer dizer que a função que descreve o espaço é uma função quadrática. Se a função que descreve o espaço é uma função quadrática, trata-se de um movimento com aceleração constante. Certo? Certo? Quer ver um negócio? Vou inventar um exercício aqui agora. Para encaminhar para o encerramento. Gente, eu preciso, mas preciso muito mesmo, que vocês resolvam os exercícios, resolvam boa parte dos exercícios até a aula de segunda que vem. Porque eu pretendo lançar a prova na terça que vem. Tá ok? Por quê? Porque vocês fazendo boa parte dos exercícios até segunda que vem, vocês vão ter dúvidas. A gente pode acabar a aula e eu resolver os exercícios com dúvida, eu resolvo aqui com vocês. Vocês vão ver que vocês ficaram 4 horas, eu vou ensinar vocês em 15 segundos. Certo? Se você demorar mais de 30 segundos em cada exercício, quer dizer que você está ruim. Certo? Quer ver? Eu vou demorar um pouquinho mais porque eu tenho que explicar para vocês. Mas olha só. Olha para essa equação. Olhou para a equação? Quais são as grandezas conhecidas aqui no movimento? Posição inicial, tempo não é conhecido, meu povo. O tempo varia. O tempo passa. Quem mais que é conhecido? A velocidade inicial. Quando eu vou, que é o que você estava perguntando. Quando eu vou começar a analisar o movimento, eu tenho que conhecer a velocidade inicial. Quem mais que eu tenho que conhecer? Aceleração. Lembra, o meu objetivo é uma função que descreve a posição em função do tempo. Então essas outras coisas têm que ser conhecidas. Então eu vou colocar um gráfico ali e vou pedir para vocês descobrirem algumas coisas para mim, tá? Só de bater o olho no gráfico. Só que agora eu tenho que pensar um pouquinho, vocês vão até aí. 10. Deixa eu ver se bate. Não, não ficou legal. Tem que dar um mundo aqui. Ai. 10 e 27. 10, 22, 12, 15, 25, 15 por 3. 5. Não, também não. Tchau. Vocês, todo mundo tem ônibus? Ei, que bosta, hein? Vocês vão perder isso aqui, hein? Depois acompanha lá. Deixa eu só pensar. Mas também por que eu sou besta, né? Tô pensando com 3. Eu posso pensar com 2. 10, 20, 15, não. 10 e 24. Não, que 24? Que caralho. 10 e 20. 10 e 20. Ah, não. Se eu pegar 10 e 20, eu vou deixar 5, 10, tá. Tá bom. Acho que aqui vai dar número inteiro bonitinho. Vamos lá? Estou avisando. Se eu não avisar, vocês não podem concluir isso. Ali é uma parábola. Eu avisei vocês. Ali é uma parábola. Que informação que você tira disso? Se eu falar que ali é uma parábola. Quero mais informações. A função que descreve posição, hein? A função que descreve a posição pelo tempo é uma função quadrática. Outra informação. A aceleração é? Opa, a aceleração é constante. Eu quero que vocês me digam quem é a posição inicial, quem é a velocidade inicial e quem é a aceleração. Olá! Essa era fácil. Se o exercício valesse 2, essa questão valia 0,1.
A posição inicial é 10, meu povo. Está aqui, posição tempo zero. Se você... Tá achando que você é super genial porque sabe que é a posição inicial. Então fica de boa aí. Vamos começar a pensar? Vou pensar igual você pensaria na prova, Maria Clara. Já falei isso algumas vezes aqui. Quando você tem um exercício, nesse momento a tua cabeça está pensando assim, eu não tenho nem ideia. E se você está na prova e você pensa assim, eu não tenho nem ideia, a sua cabeça automaticamente diz, eu vou escrever qualquer coisa para ver se o professor aceita. Certo? Então você começa a olhar aquele movimento. Pergunta. Inicialmente, o corpinho está andando para frente ou está andando para trás? Para frente. Como você sabe que inicialmente ele está andando para frente? Opa, já errou. Não é porque está positivo. Porque aqui é um gráfico de posição pelo tempo.